pessoal da manhã, né? Deixa eu subir a gravação agora subindo. Então, pessoal, vamos para a primeira questão. Eu acho que é um entusiasmo. Sou realmente um entusiasta. Eu acho que mais de quase 30 anos de sala de aula, acho que não perdi essa mania. Então, vamos lá, pessoal. Essa 11ª questão é uma questão certa em prova. De quem? Do professor Diego. Bioquímica, catalisador, enzima. Tá? Eu acho que foi o Isaac pela manhã. Sim, creio que seja o Isaac. Ele disse o seguinte, eu perguntei, qual a função de uma enzima? Ele disse, acelerar uma reação. Calma, ele não acelera, ele aumenta a velocidade. De uma reação química, de uma transformação química. Cuidado, aceleração é uma coisa, velocidade é outra. Cuidado. Então, eu tenho os catalisadores biológicos e os catalisadores não biológicos. Na primeira questão aqui, pessoal, necessariamente eu falo de um catalisador que não é biológico, que é o níquel e a platina, que é a formação das gorduras. Depois vou dar uma olhada na primeira. Então, vamos lá. Analise a seguinte experiência. Primeira etapa, procedimento. Em 2 tubos de ensaio, numerados com o número 1 e número 2, eu vou dar um zoom aqui para aumentar aqui para vocês, ok? Então, é o seguinte, número 1 e número 2, ele disse o seguinte, que acrescenta-se no tubo 1 água oxigenada e dióxido de manganês. Dióxido de manganês serve como de antemão, serve como um catalisador não biológico. Tubo 2, água oxigenada mais um pedaço de fígado. Resultado obtido, formação de bolhas nos 2 tubos. Beleza. A água oxigenada, pessoal, peróxido de hidrogênio, ele é quebrado, cuidado, Ricardo Lira falou de uma organela citoplasmática, tá? Chamada peroxomos. Peróxido, água oxigenada. Dentro do peroxomo existem enzimas específicas chamadas catalases. Essas catalases vão quebrar a água oxigenada, formando a molécula da água e a liberação do oxigênio. Vamos lá. Quem nunca que já pegou um ferimento e colocou água oxigenada, quando você olha, parece ferver? O que é aquilo, pessoal? A liberação de oxigênio. Porque a água oxigenada é utilizada normalmente para fazer limpeza do ferimento, a asepsia do ferimento. Porque o oxigênio liberado vai oxidar as paredes celulares de micro-organismos, paredes celulares ou até membrana plasmática, clivando esses micro-organismos. E quando eu falo clivagem, eu estou dizendo quebrando a parede celular, fazendo com que esses organismos terminem morrendo. Tá? Então, vamos lá. Cuidado com esse detalhe, que esse detalhe eu acho fundamental, tá, pessoal? Então, vamos lá. Professor Eduardo, me faz só um adendo. Daqui até a prova, o senhor vai fazer várias aulas só com resolução de questões? Exatamente. Nós já aprendemos muito mais até. Tá? Conclusão, desaparecimento do oxigênio proveniente da decomposição da água oxigenada, H2O2, devido ao dióxido de manganês, tubo 1, e alguma substância liberada pelo fígado, tubo 2. Beleza. Segunda etapa, procedimento, adição de uma nova quantidade de água oxigenada nos 2 tubos da primeira etapa, desta experiência. Resultado, em ambos, ocorreu novamente liberação de quem? De oxigênio. Ocorreu novamente o borbulhamento. A reação química, pessoal, ela tem... Quando é que eu sei que está acontecendo uma reação química?
uma transformação química, liberação de gás, mudança de cor, mudança de cheiro, mudança de sabor, tudo isso são reações químicas. É quando o reagente deixou de ser reagente, passou a ser outra coisa. Ele muda, tá certo? Ocorre a formação, tá? De outra substância, porque ocorre um rearranjo de estrutura molecular, um rearranjo molecular. Reagente, o A deixou de ser A e passou a ser B. E essa reação, ela pode ser lenta, e para as reações lentas, é necessário adicionar um motivador, que eu vou chamar de catalisador, que vai aumentar a energia, que vai aumentar a velocidade em detrimento da chamada energia de ativação. O que, pelo amor de Deus, o doutor e professor Diego, ele vai colocar um gráfico. Essa questão está dentro das que eu coloquei para vocês. Ele vai colocar um gráfico, ele vai colocar um gráfico, e ele vai perguntar sobre isso, sobre a energia de ativação. Relaxa, vamos fazer essa questão, que eu tenho certeza que ela vai cair em prova. E assim, por que tu tem certeza? Porque desde quando é bioquímica, tem uma questão como essa. Sério? Sério. Resultado obtido. Tudo bem. Não foram... Olha, a palavra-chave é isso que eu quero de vocês. Experiência. Procurem as frases-chaves, as palavras-chaves, queridos. Então, ele diz, não foram consumidos nas reações. Relaxa. Escuta de novo. Não foram consumidos na reação. Toda vez que tu tiver uma reação química e que tu tem uma substância que não é consumida na reação, isso se trata de um catalisador. Certo? Com base nessa experiência, podemos concluir que o dióxido de manganês e a substância liberada pelo fígado são ionizadores, enzimas, substância orgânica, catalisadores e substância inorgânica. Pessoas, qual a resposta correta? Pela manhã eu não tive condição de trabalhar muito, mas agora eu vou trabalhar um pouco mais com vocês. Vou fazer 2 perguntas, tá? Foca aqui nas minhas perguntas. Primeira, toda proteína é uma enzima? Bora, galera. Toda proteína é uma enzima? Não, professor. Toda enzima é uma proteína? Toda enzima é uma proteína, sim ou não? Sim, professor. Não. Toda proteína vamos de novo. Enzima. Nem toda enzima é uma proteína. Toda proteína é uma enzima? Toda proteína é uma enzima? É uma enzima. O contrário que não é. Toda enzima é uma proteína? Não. Nenhum dos dois. Existe uma enzima, tá? Que ela não é uma proteína. Que é a chamada RNA polimerase. Exatamente. Eu garanto uma coisa para você. Se tiver uma questão dizendo e a alternativa for essa, a gente anula. Vai ficar tranquilo. A RNA polimerase, ela não é uma proteína, mas tem uma ação catalisadora. Ela tem uma função de catalisador. A grande pergunta aqui é, primeiro, tá? O que é uma proteína? É um conjunto de aminoácidos. Aminoácidos, quer dizer que ele tem um radical. Vocês viram lá com o professor Ricardo Lira, no nivelamento de química, que ele falou sobre, eu acho que falou, sobre funções orgânicas. Professor, você pode repetir? Assim, claro. Claro, o RNA prazer, não é uma enzima. Vamos lá. RNA polimerase não é uma enzima. Não ela é uma enzima. É porque as pessoas falam tanto, né? As pessoas falam tanto, dizendo que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Não é isso que falam?
Correto? Exato, é assim que fala. Só que tem o RNA polimerase, que é uma enzima, mas não é o quê? Uma proteína. Compreendeu? Sim, eu Entendi. Tu tá me dizendo que existem enzimas que têm funções de aumentar a velocidade reacional, sim, que não tem caráter proteico, que não é uma proteína. RNA polimerase. Foi claro? Aí todo mundo me questionou aqui, teve alguns alunos que me questionaram depois da minha aula da manhã. Pessoas, se todo catalisador ele não é consumido, ele pode ser até consumido, mas ele é recuperado no final. Muito cuidado com isso. Moral da história. Ele vai ser uma enzima ou um catalisador? E por quê? Professor, não é uma enzima que catalisa? É porque tem uma... As enzimas têm um efeito catalisadores. Por exemplo, o RNA polimerase, ele catalisa as ações para fazer a transcrição, né? Sabe por... Exato. Muito bem. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que a resposta é AD? Porque é um catalisador? Porque ele trabalha na questão com um catalisador não biológico. Concorda comigo? O dióxido de manganês é um catalisador biológico? Está dentro do sistema? Sim ou não, pessoal? Ou foi um experimento in vitro e não in vivo? Esse experimento aqui, pessoal, ele trabalha com catalisadores, tá? Catalisadores não, digamos, dentro de um processo de um sistema não biológico. Por isso que ele é chamado de catalisador. Muito aluno marcaria alternativo o quê? B. Se fosse um exemplo de uma determinada apitialina, a amilase, a digestão inicia-se na boca, pessoal. Aí sim, seria quem? A resposta seria enzima. Só que isso aqui é uma experiência que trabalha necessariamente com um catalisador não biológico. Cuidado com isso. Então, a resposta correta é a resposta D, tá? A resposta D de dado. Muito bem. Frente a isso, eu vou para a 14ª questão. Que lindo. Mais cedo, eu perguntei o seguinte. Ó, eu tenho dois transportes. Eu tenho um transporte passivo e o transporte o quê, pessoal? Ativo. Ok? Eu tenho esses dois transportes aqui. O transporte passivo e o transporte ativo. Tá ok? Só fazer aqui novamente a nossa chamada. Ok? Então, esses transportes, turma, do transporte passivo e o transporte ativo, o passivo é sem gasto de energia. E o ativo é com gasto de energia. Muito bem. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Permitindo o pessoal entrando aqui, tá? Boa noite a todos. Caros colegas que estão adentrando a nossa aula, primeiramente, boa noite, tá? Nós estamos aqui no processo de resolução de questões. Até as provas de vocês, nós vamos embarcar aí nesse novo modo de ver as coisas, de resolver as questões, principalmente quem não teve condição de pegar nada ainda, vamos resolver a questão. Aqui eu vou colocar, pessoal, no canal transporte, deixa eu colocar aqui para vocês, transporte de energia, transporte celular.
celular. Permitir aqui o colega entrar. Transporte celular. Que é isso, rapaz? Fala Que aí. isso, meu Deus? São 3 maltês. Eu juro para você que ficam aqui, não são 3 irmãos. Parecia os pitbull, né, Paulo? Até eu me assustei. Sim, no transporte, pessoal, no transporte passivo-ativo, transporte celular, vou até abrir outra aba aqui, que é até mais fácil trabalhar com essa animação aqui nos transportes, tá? Não, transporte passivo. Fala, Deus. Transporte celular, animação. Olha, pessoal, eu pela manhã eu falei disso aqui, eu achei muito legal, tá? Os tipos de transporte, as membranas, eu vou colocar aqui, evidentemente eu vou tirar o som para a gente estar explicando aqui a um bis agora, né? Então é o seguinte, pessoal, preste bastante atenção que com certeza isso vai estar na provinha de vocês. A célula, evidentemente que ela vai ter uma membrana plasmática, ela vai ter um meio extracelular, tá certo? Ela vai ter o meio intracelular, tá? O meio intra e o meio extracelular. Parando aqui, evidentemente que dentro dessa imagem tu vê as principais organelas citoplasmáticas, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho aqui a vocês. Quais são as organelas não membranosas numa célula eucariótica? Hein, pessoal? Vou repetir. Quais são as organelas citoplasmáticas não membranosas? Complexo de Golgi é membranoso, pessoal? Complexo de Golgi é membranoso? Sim ou não? Sim. Sim, é membranoso, tá? Então, ele vai ser membranoso. Só existe, não vou perder tempo, tá? Só existe 2 organelas não membranosas, pelo amor de Deus, não esquece disso. Nossa, ela é eucariota. O ribossomo não é membranoso. Cloroplastos. E o centríolo. Cuidado. O centríolo, pessoal, ele faz parte da divisão celular. Centríolo forma o fuso acromático. Enquanto os ribossomos estão ali vinculados com a síntese proteica. Queridos, muito cuidado em relação a isso. Quer dizer, outra pergunta, existe organelas citoplasmáticas membranosas em células procariotas? Verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, qual é? Calma, gente. Eu sei que tem muitas questões que eu estou fazendo aqui que tu fica, meu Deus do céu, estou percebendo que eu não sei de nada. Calma. Nós estamos aqui para isso. Calma. Quantos tipos de células, classificação de células eu tenho? Eu tenho. Os domínios, eu tenho 3 domínios, mas não vou entrar nesse meandro. Né? Vou logo ao ponto. Eu vou ter uma célula procariótica, eu vou ter uma célula eucariótica. Eu estou falando de organelas, tá? Especificamente. Nas células procarióticas, não existem o que, pessoal? Organelas membranosas. Tem centríolos? Tem. Tem ribossomos? Tem. E vale ressaltar que o ribossomo da célula procariota é diferente do ribossomo da célula eucariota em termos de tamanho. O ribossomo da célula procariota, ela tem um tamanho menor. São 2 subunidades. Mas, grosso modo, eu vou dizer isso para vocês.
Enquanto o ribossomo da célula eucariótica, ela é mais robusta. São duas subunidades maiores. Lembre-se que os ribossomos estão vinculados com a síntese proteica. Existem 3 tipos de ribossomos. Tá? Já os centríolos, eles fazem parte da divisão celular. Saindo dessa visão de organelas não membranosas, que só possuem nas células, que as células procarióticas possuem elas, mas não possui organelas não membranosas, em contrapartida, essa célula eucariótica possui diversas estruturas membranosas. Membrana plasmática é uma organela? Não. É basicamente uma lâmina de uma bicamada lipídica, tá certo? Que divide, tá certo, pessoal? Que vai dividir, lembrando aí, ó, aqui nós temos um processo, interação dentro do núcleo, componente básico, e essa célula, lembrando, pessoal, que essa célula, essa membrana plasmática, ela vai se comunicar com o meio extracelular. E essa célula, basicamente, essa membrana celular, ela é semipermeável. Ela é semipermeável. Como assim, professor Eduardo? Ela é semipermeável, pessoal. Porque ela vai passar, basicamente, tá? Ela vai passar, basicamente, tá aqui, ó, membrana plasmática. Primeiro, ela é composta por uma dupla camada lipídica, onde ele vai ter a cabeça, tá? Ela vai ter a cabeça, tá? Que é hidrofílica ou hidrofóbica? A cabeça é o quê? Hidrofílica. Então, eu tenho hidrofilia, uma camada hidrofílica para o meio extracelular, que é esse meio aqui, e outro meio hidrofílico para a porção intracelular. Cuidado. Quer dizer, professor, que... Vamos lá, vamos pegar esse último aqui, ó. A cabeça é hidrofílica. Professor Eduardo, eu não sei o que é hidrofílico. Calma. Tá? Pode perguntar. Hidrofílico é aquele que tem afinidade com água. A água, ela é uma substância polar ou apolar? Polar. Polar. Se ela é polar, a cabeça do fosfolipídio, ó, a cabeça disso aqui é também polar. Semelhante dissolve semelhante. Água e óleo não se misturam. Por quê? A água é polar e o óleo é o quê, pessoal? Apolar. Então, cuidado em relação a isso. Já a cauda, ela é hidrofóbica. Hidrofóbica, porque o que significa hidrofobia? Fobia, aversão, medo, não afinidade por água. Então, nós temos 2 processos básicos. Esses processos de transporte, ou eu transporto a água, 2, ou eu transporto quem? Um soluto. Quando eu transporto a água, eu chamo isso de quê, pessoal? De osmose. É um tipo de difusão. Osmose. Que é o transporte da água. Quando é o transporte do soluto, eu chamo de difusão. Tá certo? No caso, as difusões pode ser isso para o transporte passivo, sem gasto de energia. Tá bom? A osmose e a difusão não há gasto de energia, por isso que são considerados como transportes passivos. Já existe transporte contra um gradiente de concentração. Tá? Que é a bomba, exemplo, bomba de sódio e potássio. Lembrando, pessoal, que, professor, que estruturas são essas aqui? São proteínas. São proteínas do tipo canal,
tá certo? São proteínas que não é do tipo canal. Aqui eu tenho as glicoproteínas, Oi? São glicocálixes, que são basicamente proteínas integrais que eu vou ter aqui. E também aqui, para dar fluidez à membrana, existe uma substância que você não pode esquecer: colesterol. Ah, o colesterol só serve, tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Calma. Quem disse isso? O excesso, tanto de um como do outro, é maléfico. O colesterol é fundamental, é importantíssimo, pessoal, para a fluidez da membrana plasmática. Ok? Então, vamos lá aqui continuar com esse processo aqui. Então, dentro desse aparato que vocês estão percebendo, eu vou ter o meio extracelular, o meio, né, intracelular, que eu vou chamar citoplasma, tá? Dentro disso, a espessura vai a depender do tipo da célula, tá certo? Chega ali, ó, tá aqui, pessoal, preste bem atenção. Funções da membrana: transporte e seleção de substância, proteção e permeabilidade seletiva. Ela passa o que bem entende. Tá vendo que ela tá fluindo, cada vez que ela está se movendo, ela tem essa fluidez é graças a quem, pessoal? Ao colesterol. Existem substâncias que passam direto, ótimo, que não precisa de ajuda. Difusão simples. Ponto. Agora, se eu tenho necessariamente uma estrutura que eu vou precisar de uma molécula muito grande, como essa bolinha vermelha que está tentando entrar, ela não vai conseguir, ela precisa de ajuda, ela precisa de um canal, eu preciso de uma proteína. Pessoal, eu vou precisar necessariamente de uma proteína. Característica, como eu disse, flexibilidade, fluidez, grande poder de regeneração, e por isso que ela é considerada como quem? Mosaico, um sistema de mosaico fluido. Tá bom? Não é de importância, evidentemente, para vocês saberem o nome disso. Então, nós vamos ter essas proteínas integrais, tá? Que ela está tanto no meio extracelular como no meio intracelular. O glicocálix vai ser basicamente importante, ó, proteínas integrais. Nós vamos ter aqui os fosfolipídios hidrofílico, e aqui é hidrofóbico, quer dizer que a cauda é hidrofóbica, pessoal? Sim, fósforo, vem daqui, ó. Além de ter uma proteína aqui que normalmente as pessoas não costumam trabalhar. Cabeça, polar, hidrofílica, cauda, apolar, hidrofóbica. Tá? Então, vocês observam necessariamente, ó, interage com a água, como eu disse anteriormente. Já essa partezinha, ela não interage com a água, porque ela é hidrofóbica. Ela é lipídica. Enzimas, ó, tem enzimas, glicoproteínas, que essas proteínas são proteínas que vão identificar os meios. Essas enzimas funções de catalisador, é que eu disse há pouco. Nós vamos ter a questão de antígeno, essas proteínas integrais que vão se intercomunicar, tá certo? Que essas proteínas integrais, elas também podem ser chamadas de transmembranares, atravessam a camada bilipídica de um lado para o outro, quer dizer que vai se comunicar, tá certo? E como é feito esse transporte de substância, pessoal? No caso aí, eu vou ter a ajuda de enzimas de proteínas específicas, receptoras, e esse transporte, como eu disse, é um transporte passivo e um transporte ativo. Um passivo sem gasto de energia, e ela acontece do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Professor Eduardo, na prova, pode ter mais concentrado? Pode. Mas, em vez de mais concentrado, ele pode ter, em vez disso, como sinônimo hipertônico. Enquanto o meio menos concentrado é o meio, o quê? Hipotônico. Tá certo? Não esqueça, sem gasto de ATP. Sem gasto. Difusão simples, passando todo mundo. Estrutura pequenininha, passa de boa.
Mas a partir do momento que eu vou ter uma molécula grande, eu vou ter, ou uma molécula que não tem afinidade com a membrana plasmática, eu vou ter precisado de uma ajuda. A osmose. Pelo amor de Deus, a água. Transporte da água. Transporte da água. A água está diminuindo e está aumentando. A osmose está passando do meio. A água está passando. De novo. Ó, está cheio, aqui está vazio. Ela está passando, sempre a osmose passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. Diferente de quem? Da difusão de soluto. Ok? Então, transporte ativo com gasto de energia, ok? Cuidado, com gasto de energia. Contra um gradiente de concentração. Está aqui o transporte em bloco, pessoal. Quando eu digo que eu vou ter um meio extracelular, o citoplasma, e essa troca, evidentemente, vai acontecer com a ajuda de algumas proteínas. Pode ser um processo endocítico, a endocitose, ou a exocitose, tá certo? Muito cuidado, isso se dá muito, pessoal, para eliminar excretas, tá certo? Os metabólicos, principalmente a questão. Uma das bombas que com certeza vai cair é a bomba de sódio e potássio, lembrando que sai 3 sódios e entram 2 potássios, tá? Então, olha, lá se vai os 2 potássios entrando para o meio intracelular e saindo. Beleza, galera? Cuidado com essas informações. Dito isso, relaxa e vamos agora para a questão. Vamos pensar um pouco na questão. As hemácias de mamíferos são isotônicas. Primeiro, o que é um isotônico? Eu sei que, professor, tu me disseste que hiper é alta concentração. Você falou também que hipo é baixa concentração. E iso, mesma concentração. Isotônico. Ah, vou tomar um isotônico. Então, eu vou me hidratar tomando um isotônico. Então, esse isotônico, ele tem a concentração de sais, tá certo? Que são parecidos, abro aspas, como a água de coco, ela hidrata, ela não só hidrata. Além de hidratar, ela traz uma carga de sais minerais específico para você. Ah, vou comprar água mineral aqui para casa. Tu tem 2 opções. Tu pode comprar uma água mineral cara e uma barata. O que diferencia uma da outra? Vou te dizer. Uma é tratada quimicamente, uma chamada ADS, são águas adicionadas de sais, que passaram por um processo chamado de osmose reversa, e adiciona-se sais. Professor Eduardo, você confia nessas águas? Não. Aqui no Brasil eu não confio. Por quê? Porque os insumos, esses sais, têm que ser sais de PA. O que é PA? Que altamente puros. São quase analíticos. Tem que ser sais específicos para o consumo humano. A cloreto de sal é específico? É. Mas será que ele não traz outros tipos de sais? Contaminações? Será que ele é realmente estéril? Por isso que eu digo. A água mineral é mais cara? É, porque ela é de uma fonte primária. Aí eu cavei um poço, deu água mineral. Primeiro, para ser mineral tem que ser de fonte primária. Um riacho, nascer debaixo de uma pedra. Se tu cavar um poço, tu pode mandar fazer uma análise. Deu as características físico-químicas de uma água. Ela não vai ser mineral porque tu utilizou de um artifício, tá certo? Digamos, uma ação antrópica, ação do homem para obter aquela água. Então ela deixou de ser mineral. Então as hemácias de mamífero são isotônicas, quer dizer, iso, ela está de boa no meio, ela não está trocando, ela está mantendo o equilíbrio dela ali, está ganhando sal, na mesma concentração que está perdendo, está ganhando tanto de água, está perdendo, digamos, ganhou X de água, perdeu X de água, tudo é bonitinho. Agora, quando comparadas a uma solução salínica de cloreto de sódio a 0,9%. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil aqui para vocês. O que é cloreto de sódio a 0,9%?
Soro Alguém sabe o que é? Hã? Soro fisiológico? Exato, Paulo. Soro fisiológico. Vocês vão usar muito. Lá na primeira disciplina, lá, quando você estiver fazendo a tua primeira extração dentária, tá certo? Você vai ter que usar, tu vai ter que usar o sorozinho lá para lavar bem. Eu, pelo menos, adoro soro. Usado muito no canal. Não, Muito. Soro fisiológico, meu todo irmão, dia. não tem coisa melhor. Tá entendendo? Faz bonitinho o serviço, limpa mesmo, não tem pena não. Eu, pelo menos, meu irmão, isso cureta ali devagarzinho, se houver uma necessidade de curetar. Tá? Então, você vai usar muito o soro fisiológico. O soro fisiológico é uma solução isotônica, pessoal. Quer dizer, se eu colocar uma hemácia, por isso que a gente utiliza o soro fisiológico, colocar uma hemácia dentro de um copo com soro fisiológico, não vai acontecer nada com ela. Ela não vai perder água e não vai ganhar água. Agora, se eu pego tal hemácia, coloco em uma solução concentrada de 0,2% de NaCl. Moral da história, pessoal, aqui é o soro fisiológico. É uma solução isotônica. E uma solução de 0,2% de cloreto de sódio. Ela é mais concentrada ou menos concentrada? Em relação ao soro fisiológico, claro. Ela é hipotônica ou ela é hipertônica? Hipotônica. Hipotônica. Pessoal, qual é o número maior? É 0,9 ou 0,2? Que está mais próximo de 1? 0,9 ou 0,2? 0,9. Você concorda comigo que uma concentração, que uma solução 0,2%, ela é menos concentrada. Ela é menos concentrada, pessoal. Ela é menos concentrada do que uma solução de 0,9%. Então, o cloreto de sódio, ele é isotônico e uma solução de 0,2. Aí, o que ele faz, pessoal? Ele coloca, tá? Em uma solução, o que ele fez? Tais hemácias são colocados em uma solução com concentração de 0,2. Coloquei, peguei um recipientezinho, coloquei as minhas hemácias. A 0,2%. Pessoal, no momento que eu coloco a hemácia dentro de uma solução que é hipotônica, a hemácia passa a ser hipertônica. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Não? Concorda? Ó, se eu colocar a hemácia dentro de um copo contendo soro fisiológico, ela vai murchar, ela vai encher de água e estourar, ou ela vai ficar lá de boa? Ficar de boa, né? Vai ficar de boa, melhor. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada com ela. Ela vai estar dentro da zona de conforto dela. Mergulhadazinha, de boa ali com sais, com água. Agora, quando eu lanço ela dentro de uma piscina com baixa concentração, bicho, doido de um recipiente com baixa concentração, ela, vala-me Deus, e agora? Eu tenho muito a oferecer para o meio. O que é que ela tem? Ela tem mais água ou menos água em relação ao meio, pessoal? Ou ela vai se encher, ou é o contrário? Ela passa a ser hipertônica. E a solução é hipotônica. A osmose acontece de onde para onde? Ela é pobre em soluto e rica em água. Oi? A Vai osmose, ser calma. hipotônico, professor. Isso. A osmose acontece a passagem de água do meio hipo para o hiper ou do hiper para o hipo. Osmose, pessoal. Vai acontecer do meio o quê? Hipotônico para hipertônico. Do hipo para o hiper. Para quem? O hipertônico. Pergunta 2.
A hemácia vai ganhar água ou vai murchar, perder água? Vai ganhar água. Ela vai ganhar água, concorda? Se ela vai ganhar água, ela vai murchar ou ela vai inflar? Abro aspas, inflar, porque inflar é gás. Ou ela vai encher? Encher. Encher. Ela vai estourar? Não. Vai. Porque ela não possui parede celular. Não, é verdade. Ela vai ganhar água, ganhar, até que a membrana não aguenta mais. Todo mundo já fez isso. Já colocou água dentro de uma bexiga que ela explodiu. Exatamente. Se ela quebrou a membrana plasmática, se ela rompeu a membrana plasmática, eu tenho uma quebra, uma lise. Hoje eu tô liso, eu tô quebrado. Então, essa hemácia, ela passou pelo processo de osmose? Sim ou não? Sim, a letra Sim. Sim. Aconteceu o que com ela? Ela foi lisada? Ela foi quebrada? Sim. Sim. Então, ela passou por um processo chamado hemólise. Hemólise. Hemo vem de quem? Hemácia, pessoal. A hemoglobina é liberada. Então, vamos lá para as alternativas. A, osmose com hemólise, diálise com hemólise, diálise com hemólise. Acontece, pessoal, diálise com hemólise? Sim ou não? Não, gente, de forma alguma. Não acontece isso. Então, aqui nós vamos ter osmose com hemólise, pessoal. Osmose sem hemólise, diálise sem hemólise. O que é uma diálise? Olha, eu digo uma coisa para vocês. Um aluno que nós, cirurgiões dentistas, eu chamo já vocês de cirurgião dentista, porque no momento que a gente está no primeiro semestre, a gente tem que começar a entender isso. Que a nossa formação, ela se dá a todo momento, a todo instante. E a gente tem que ter uma visão crítica de tudo. E olhar a tudo e a todos. Digamos que tu pega um paciente com a fisiopatologia. Olha que você tem que entender de fisiopatologia. Digamos que o cara tem problema renal. Ele dialisa 3 vezes durante a semana. Passa 4 horas, 3 horas e meia sentado fazendo diálise. Hemodiálise, né? Porque hemodiálise. Exatamente. O processo de diálise é a mesma coisa. Ele está dialisando, ok? Ele está filtrando o sangue, ok? Pessoal, se você atende um paciente como esse, aí tu vai prescrever uma medicação, tu tem que tomar cuidado com a tua prescrição, com o fármaco que você vai passar, é evidente. Porque quem vai excretar a medicação, tá? Depende da meia-vida, depende do qual foi a via de aplicação, digamos, da medicação, são os rins. O cara já está com o rim lá funcionando 15%. Aí tu enche o cara de uma medicação que é totalmente de uma estrutura molecular muito grande, que ele tem que enviar para o fígado, quebrar, para enviar de novo, para passar lá a nível do glomerular, não passa, tudo só atrapalha a vida do cara. Cuidado, gente, eu estou falando isso porque acontece todos os dias. Acontece todos os dias. Aí tu vai ser aperreado, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso eu não sei. Não sei nem o que prescrever para esse cara. Então, é interessante que vocês tenham essa noção. Alternativa A. Olha, pessoal, nessa questão nós tivemos a oportunidade de falar muita coisa. E o meu intuito como professor é esse. É abrir a cabeça de vocês para vários assuntos que estão interligados. E a prova vai ser desse jeito. Tá bom? Deixa eu ver uma questão aqui. Questão bem simples. Jogo rápido, tiro curto. Me dê a resposta aí dessa questão. Em relação aos envoltórios celulares, vai lá.
O mesmo jogador de narrador de futebol. Vamos fazer um bate aqui, uma coisa bem rápida. E pode falar, alternativa B, B, C, D, não tem problema. Em relação aos envoltórios celular, podemos afirmar que os fungos e bactérias não têm parede celular. Todas as células dos seres vivos têm parede celular. Somente as células vegetais têm membrana celular. Todas as células do ser vivo têm membrana celular. Somente as células animais têm parede celular. Alternativa? D. D. Todas as células dos seres vivos têm membrana celular. Tá? Lembre-se que as alternativas erradas, elas informam muito mais do que a alternativa verdadeira. Então, eu coloquei de propósito. Tá? 10ª questão. 10ª questão. Vamos lá, menino. Água vai cair. Água vai cair. E como vai? A água apresenta propriedades. Olha, esse texto, ele informa. Todo o texto informa. Tá? A água apresenta propriedades físico-químicas que a coloca em uma posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas biologicamente muito importantes. Por exemplo, o elevado valor do calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição, por unidade de massa, para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso é igual a 540 calorias por grama. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. O professor Diego falou disso, não falou? Não, ele só falou do calor o quê? Latente. Ele conceituou? Não, porque ele presume que você já saiba. Tá? A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade. Então, eu estou falando para vocês que o calor latente, ele está vinculado a que tipo de capacidade físico-química? Servir como doador de elétron no processo da fotossíntese. Já pensou um negócio desse, pessoal? Funciona como regulador térmico. De novo. Vou bem aqui. De novo. Calor latente revela a quantidade, filho. Olha as palavras-chave. A quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido do seu ponto de ebulição. Eu encontro a resposta no próprio texto. Olha o B. Funciona como regulador o quê? Térmico para o organismo. Alternativa B. Funciona como mantenedora do metabolismo no organismo físico. Verdadeiro também. Mas cuidado, pessoal. Agir como solvente universal nos tecidos animais. Isso aqui é verdadeiro? Sim ou não, pessoal? Eu tenho quase todas as alternativas aqui são verdadeiras. Mas a única verdadeira para o que ele pergunta é a propriedade físico-química. Que propriedade? Calor latente. O calor latente, quando ele falar, está necessariamente vinculado a quê? A função de regulação térmica. Regulação térmica. Então, é uma alternativa, é uma questão que pode pegar muita gente. Então, vamos resumir. Calor latente, regulador térmico. Calor latente, regulador térmico. Ok? Alternativa B. Ah, isso aqui eu já resolvi, perdoe-me. Deixa eu ver aqui, isso é a 12ª. Ah, essa aqui eu desafio. Vamos lá.
Vocês vão estudar tudo isso aqui. Partícula alfa, e quando vocês estiverem pagando uma disciplina, e inclusive uma especialização que eu acho lindíssima, imaginologia, radiologia e imaginologia. Olha, vocês têm que ter a expertise de reconhecer um raio-x, de ver um raio-x com outros olhos. Tá? O avanço científico-tecnológico permitiu identificar e dimensionar as partículas em um sistema microscópico e submicroscópicos fundamentais para o entendimento de fenômenos naturais macroscópicos. Moral da história, é necessário, existe o princípio o plano cartesiano de Descartes. O que Descartes falava? Quer dizer, o plano cartesiano matemático, sim, onde ele dividiu o plano em um eixo X e um eixo Y. Ele disse, necessariamente, Descartes, é preciso dividir para se entender. Princípio de Descartes, é preciso se dividir para se entender o todo. É exatamente o que ele está dizendo no texto. Desse modo, tornou-se possível ordenar, em função das dimensões, entidades como C, cromossomo, G, gene, M, molécula da água, N, núcleo do nitrogênio, P, partícula alfa, assinale alternativo que apresenta essas entidades em ordem crescente de tamanho. Pessoal, ordem crescente de tamanho é do menor para o maior ou do maior para o menor? Crescente. É do menor... Do menor para o maior. Hã? Do menor para o maior. Para o maior. Boa. Exato. Agora me diz uma coisa. Quem é menor aí? Não olha para as alternativas. O que você acha que é a menor partícula aí? Partícula alfa? Hã? Gostei, o Paulo, mas não é a partícula alfa. Normalmente a maioria dos alunos passa por isso, é o núcleo do nitrogênio. É o hidrogênio. O núcleo de hidrogênio é menor do que a partícula alfa. E tanto isso que lá no modelo atômico, nós temos 4 modelos atômicos até chegar ao modelo atual, que é o modelo de Bohr, que é o modelo de Dalton, tá certo? Que é o modelo de Thomson, é o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr, tá? O modelo de Rutherford, ele fala da partícula alfa, ele vai bombardear uma lâmina de ouro, tá certo? Existem propriedades da partícula, nós vamos ver, assim, futuramente vocês vão ver, e eu vou continuar vendo, tá certo? Esse tipo de partícula, a gente vai ter que lidar. Então, eu vou ter a partícula que é menor, que é o núcleo do nitrogênio, é menor do que a partícula alfa. Então, núcleo do nitrogênio, partícula alfa, beleza, quer dizer que eu tenho NP. Relaxa, pessoal. Esquece a alternativa, pelo amor de Deus. Agora eu vou fazer 2 perguntas para vocês. Quem é maior, o cromossomo ou o gene? Cromossomos. O cromossomo é o quê? Ele quer em ordem crescente. Maior. Certo, pessoal? O cromossomo é maior do que o gene. Concorda comigo? Sim, ou que não? ele é muito... Sim. Cromossomos Tem é certeza? aqui. Será que um gene tem vários cromossomos? Um gene é um segmento do DNA, pessoal. É ou não é? Agora eu peguei vocês, não foi? Sim, sim. Agora eu peguei vocês. Peguei mesmo. Cuidado, pessoal. Primeiro, o gene, ele é maior que o cromossomo. Ou menor que o cromossomo. O gene é menor que o cromossomo. O gene exatamente. E a molécula da água? Muita gente colocaria a coitada por último. Não. Então a sequência fica núcleo do nitrogênio, partícula alfa, molécula da água. E quem mais? E o gene, é? Cromossomo ou não? Gene e depois o quê? Cromossomo. Cromossomo. Qual é a alternativa?
Sei. Eu disse N, P, MGC. MGC. Qual alternativa? Eu não estou vendo a alternativa. É a letra Tem. C. Ó, pelo amor de Deus. Letra C. Alternativa C. Beleza. Top de linha. Alternativa C. Sexta questão. Tá? Vamos lá. Não é essa sexta que eu queria. Deixa eu ver aqui só onde está ela. Recém chegar ao solo de Marte, tal. 5 quinta, aminoácido. Isso aqui vai ser ótimo. Deixa eu ver só onde está a questão. Só um minuto, pessoal. Só um minuto. Geógrafos funcionais. Tá aqui. Meu Deus. Deixa eu ver só. Tem uma questão especial aqui que eu deixei por último. Estou tentando encontrá-la aqui. Não, sétima não. Só identificá-la aqui, meus caros. Perdoe-me. Tá, vamos fazer logo essa aqui, a oitava. Perfeito? Você já deve ter observado um inseto caminhando pela superfície da água de uma lagoa. Ou de uma piscina até. A propriedade da água que permite que a pata do inseto não rompa a camada da água. Lembrando que naquela questão eu falei sobre que tipo de propriedade físico-química? Calor latente. Calor latente está vinculado com que propriedade biológica? Termorregulação. E essa propriedade aqui, pessoal, ela está vinculada com quem, pessoal? Tensão superficial, capilaridade, adesão, calor de vaporização, calor específico. Tensão superficial. Beleza. É a tensão, a molécula da água, pessoal, a estrutura, a lâmina da água, ela forma uma rede de ligações, chamada ligações de hidrogênio. E isso provoca uma tensão superficial devido à propriedade polar da água. Devido à propriedade polar da água, onde ocorrem interações físico-químicas. Moral da história: o oxigênio tem uma carga parcial negativa e o hidrogênio tem uma carga parcial positiva. Vamos lá para o primeiro princípio da eletrostática, lá na física. Cargas de sinais contrários, ocorre atração ou repulsão? Positivo ou negativo, pessoal? Eles o quê? Atraem. Quer dizer que o oxigênio, professor, ele tem uma carga parcial negativa devido a uma propriedade química, uma propriedade periódica chamada eletronegatividade. Maior do que o hidrogênio, por isso que o hidrogênio fica positivo. E essa interação que está acontecendo entre o oxigênio e entre o hidrogênio vai formar uma ponte, vai formar uma ligação de hidrogênio, provocando uma tensão superficial. Show de bola, alternativa A. Como eu disse, eu estava a procurar uma questão da cárie dentária, tá cá. Mas não era essa que eu queria resolver. Vou deixar qual foi. Foi a nona? Foi? Foi. Qual era a questão? Tá, tudo bem aqui. Vamos lá. A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela abaixo. Não acredito que eu não esqueci de colocar a tabela. Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa. A água, em média, a água corresponde a 70% da composição química de um ser do indivíduo normal, tá? Aqui, ó, do Junqueira, tá certo? Aqui nós temos a questão do Junqueira, né? Muito bacana, pessoal. O Junqueira é um livro como vocês sabem, é um livro de histologia, mas é utilizado basicamente por todos os professores, tanto em bioquímica,
Durante uma biópsia, que eu já expliquei para vocês, biópsia, cuidado, biópsia é o processo cirúrgico, é onde eu vou tirar, tá, um pedaço, um segmento daquela injúria, daquela lesão que tu tem ali. E aí tu vai mandar para o laboratório para você obter o resultado histopatológico. Ah, saiu o resultado da biópsia. Não, saiu o resultado do estudo que foi feito. Que estudo foi esse? Estudo histopatológico. Cuidado em relação a isso. Foi isolado uma amostra de tecido para uma análise em laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 miligramas. Pergunta de histologia. Qual é o nome do líquido que se coloca esse tecido, essa amostra, retirada por você, cirurgião dentista? Como é o nome dessa substância? No vidrozinho que você vai ter Formol. lá. Formol. Qual a concentração? 10%. 10%. Gostei. 10%. Ali, todo mundo está aprendendo. 10%. Qual é a proporção que eu vou utilizar do tecido para a quantidade de formol? Quanto eu vou botar de formol para aquele pequeno pedaço que eu tirei? Qual normalmente a relação de massa aí que eu tenho? De 1 para 10. Foi claro, pessoal? Tu tá me dizendo que tu tem ali um tecido que tu olha assim, cara, isso aqui tem 1 grama. Tu vai colocar em média quantos ml? 10 ml, né, não? Assim. Tem gente que bota e enche um vidro. Cuidado, o formol, pessoal, ele tem que estar numa concentração específica, ele tem que estar numa proporção específica. Tem livros que falam de 1 para 50, tem outros que falam de 1 para 100. Mas tem pesquisas recentes que falam de 1 para 10. Eu, pessoalmente, eu sou muito disso. Eu leio na literatura e vou buscar sempre nos últimos artigos científicos. Porque muda muita coisa. Todo dia muda muita coisa. Tá? Uma coisa que eu utilizo e dou um conselho para vocês. Tem o PubMed. Tá? O PubMed, você tem lá um repertório de artigos científicos do mundo inteiro, e vocês vão ter que saber utilizar o PubMed. Tudo é inglês? Tudo é inglês. Mas tem uns que não é free, que é pago, professor. Calma, existe um site russo que quebra tudo, tá? É o Skyhub, tá? Se você buscar aí, o Skyhub... Ave Maria, professor. Professor, pelo amor de Deus. Esse urubuzinho aqui, ó, tá vendo? O urubu, ó, lá no Piauí, urubu. Tá certo? O corvo aqui, ó, tá com a chavezinha bem legal. Tu baixa o Skyhub, tá certo? Lá no Skyhub tem no artigo, todo artigo científico, pessoal, tem um número chamado DOI. Tu cola o DOI aqui, tá certo? E dá um enter. Ele vai abrir o artigo científico na íntegra para vocês. Tá ok? Está sendo gravado, né? Tudo bem. Paciência. Então, vamos lá. Após a seca... Pois é, rapaz, eu não tenho juízo mesmo, não, mas bora lá. Mas não tô fazendo nada de errado, né? Tá lá, pô, utiliza, tá? E se você for ter que traduzir um texto em inglês, não vá pelo Google Tradutor, você vai pelo Traduca, tá certo? Porque a linguagem científica é diferente, tá? Traduca, o nome chama-se Traduca. Vala-me Deus, Eduardo tá, pelo menos, Traduca. Aqui, ó, com 2K, Traduca. Ok, pessoal? Você utiliza esse site aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos aprender um bocado de coisa ainda. Após a secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido,
a amostra passou a pesar 80 miligramas. Baseado na tabela, pode afirmar que essa amostra é, infelizmente, puta merda, nós não temos, eu esqueci, me perdoe, eu esqueci, tá, de trazer a tabela. Mas tem como eu fazer uma pergunta aqui. Pessoal, baseado na tabela, pode afirmar, qual desses tecidos tem mais água? Primeiro, a hemácia é um tecido? A hemácia é um tecido? Não, é massa não. Não, a hemácia compõe o único tecido líquido, no Eu acho caso que aí. tem mais líquido aí é o adiposo. Quem é que tem mais líquido? É o tecido nervoso, substância branca. Primeiro, tecido nervoso, niente. Hemácia, não, ela já perdeu o núcleo, tá certo? Então ela tem pouco água aí, mas não diferente do sangue. O sangue, 90%, mais 90% do sangue é água. A hemácia é um dos elementos sólidos, que a olho nu, tu vê uma mistura homogênea, mas no microscópio tu vai ter a parte dos elementos figurados do sangue e a parte que nós chamamos de soro. Tá aí os testes de Covid, os testes de sorologia. Você coloca o seu sangue lá numa centrífuga, ele vai separar, tá certo? A parte sólida da parte líquida. Essa parte líquida, que é o meia amarelada, tá certo? Ali é o soro, onde vai possuir as chamadas imunoglobulinas, que são anticorpos, que basicamente para a doença COVID, tá certo? Provocado pelo vírus SARS-CoV-2, nós vamos obter as imunoglobulinas chamadas IgA, IgM e IgG, que vai determinar se você está infectado e quando foi o prazo, mais ou menos, de infecção, de contaminação. Tá bom? Então, de antemão, pessoal, como nos faltou essa questão, essa tabela, o tecido conjuntivo, vocês viram não só comigo, mas vocês viram também com a professora Jamila. Ela disse o seguinte, que o tecido conjuntivo, as células são mais espaçadas, porque possui muito material extracelular, intersticial. É ou não é? Se possui muito material, é porque ele tem muita água. Então, o tecido, pessoal, aqui, que olhando a grosso modo, o tecido que tem mais água aqui é o tecido conjuntivo. O tecido adiposo, ele é rico em quê, pessoal? Em Lipídios. lipídios. Tudo bem? Beleza? E vamos agora para a nossa questão 9. A cárie dentária. O que é cárie? É uma doença? Cárie é doença, pessoal? Sim. Cárie é uma doença. Cárie é uma patologia. O dente é um órgão? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A cárie dentária é uma doença dos tecidos... já está dizendo aqui. A cárie é uma doença dos tecidos calcificados dos dentes. Quais são os minerais que compõem o dente, pessoal? Hidroxapatita? Sim ou não? E fluoropatita. Hidroxapatita e fluoropatita. Fluoropatita e hidroxapatita. A qual se caracteriza pela desmineralização da parte inorgânica, essa que eu acabei de falar, e pela destruição da substância orgânica do dente. E quando eu falo da substância orgânica, é o mundo. Tá bom? Das doenças crônicas que atingem a raça humana, é a mais prevalente. Quando ocorrem suas manifestações, permanece por toda a vida. Pergunta, aquela cárie preta, ela está ativa ou inativa? Inativo. Inativa.
A cárie, quando você vê um dente totalmente preto, aquela cárie está inativa, pessoal. Ela pode recidivar, ela pode ressurgir? Pode. A depender do trato da cavidade oral. O trato higiênico. Lembre-se, pessoal, que eu tenho um nome de uma bactéria, que é o mutans, né? O vulgo mutans, que é o Streptococcus. Cuidado, não é só o mutans. O mutans muda o pH, a saliva, cuidado. Vocês vão resolver 8 questões, só solução tampão. Vai cair solução tampão na sua prova do professor Ricardo, do professor Diego. Solução tampão vai cair. Eu coloquei umas questões, pessoal, de solução tampão. A saliva é uma solução tampão. Então, quando essas bactérias, falta de escovação, falta do manejo, tá certo? De higiene oral, essas bactérias que tem ali, olha, a tríade da bactéria. Primeiro, desdentado tem cárie. Nós estamos no país dos desdentados. Desdentado tem cárie? Não, entendi. Não, por quê? Porque a ausência de dente, a cárie no esmalte. Dente, meu filho. Não é verdade? Eu estou fazendo essa pergunta porque foi questão de concurso. Não, eu vou falar isso, absurdo essa questão de concurso, paciência. Tem gente que fica, meu Deus, será que tem cárie? Sério? Sério? Não tem aquelas questões que é tão óbvio que você termina, você não marca a alternativa por ser óbvio demais, aí você diz, isso aqui é uma pegadinha? Por incrível que pareça. Só depende do texto. Se eu conduzir um texto querendo te enganar, tem muita gente que vai nessa onda. Então é o seguinte, para ter cárie, eu preciso, primeiro, ter dente, eu preciso ter a bactéria e eu preciso ter alimento. Sim ou não? Eu tenho que ter essas 3 coisas. Alimento. Hã? Tenho que ter os 3. Tenho os 3 pilares. Mas tem os alimentos que são mais agressores, tipo o açúcar, né, professor? Tudo tem açúcar. Vai a depender da sua higiene bucal. Alface tem açúcar. Quer dizer, tudo tem açúcar. Eu não tomo açúcar. Tem pessoal, ali em casa só entra açúcar mascavo, demerara. Não tomo açúcar no suco, não sei o quê. Não como rapadura. Né? A Páscoa chegando e a gente comendo ovo, né? Chocolate, tal, não sei o quê, eu aceito, aí, tal. Então, o que acontece? Porque você vai lá no sul, chega lá em Porto Alegre, tu vai entrar no supermercado, numa rede Walmart dessa da vida, e tu vai encontrar só ovo de chocolate meio amargo ou amargo. Tu não vai encontrar o doce. Qual o sabor do chocolate, pessoal? Amargo. Amargo. Ele não é doce, não. Mas o chocolate que vem pro Nordeste, tu acha que vem o meio amargo ou doce? O leite. Só o que tem. É só doce, né, não? Porque nós somos nordestinos, nós estamos acostumados a comer rapadura. É sério, gente, é nossa cultura. É na base do açúcar. Esse menino tá com fome, menino, dá um mingau aí para esse menino, aí enche 2 colheres grandes de açúcar, o menino fica morto feliz. No mingau. É ou não é? A própria massa do mingau já vem com açúcar, não precisa. Já vem com açúcar, aí tu já bota mais 2 colheres. Ele bota mais 2 colheres. Olha, mas menino, o molequezinho fica morto feliz, lembrando. E o prato... Pessoal, açúcar também. Oxente, mas menino. É um negócio impressionante. Açúcar, né? Bom demais. É bom demais. O açúcar é viciante, meu irmão. Tá certo? Tem pessoas que é chocolatra, diz que tem a questão psicológica do chocolate. Tá? Então, eu digo isso porque as puérperas, mulheres que, evidentemente, vocês vão ter que acompanhar ali na saúde básica, na saúde coletiva, na saúde da família,
Você tem que acompanhar, todo mundo aqui vai ter essa experiência. Vocês vão ter que trabalhar com a puerpa e você vai ter que fazer o acompanhamento desse. Você, cirurgião dentista, como parte de uma equipe multidisciplinar, você vai fazer parte do acompanhamento daquele menino até os 2 anos de vida dele. Aí a mãe compra xilito, aí aquele negócio todo, né? Quando ocorrem suas manifestações, permanece por toda a vida, mesmo que a lesão seja tratada. A doença atinge pessoas de ambos os sexos, em todas as raças, em todos os grupos socioeconômicos e em todas as faixas etárias. Com relação a cáries dentária, pode-se dizer que o professor Jean, inclusive na aula de bioquímica, vai ter um componente na ementa que fala lá, que o professor vai falar bioquímica da saliva. Tá? E nós sabemos que o alimento, essas bactérias vão fermentar esse açúcar. Esse açúcar, ele vai essa fermentação vai produzir ácidos. Esses ácidos vão mudar o pH da saliva, fazendo com que o processo de desmineralização supere o processo de remineralização. Eu disse, a todo momento o teu dente está remineralizando, a todo momento o teu dente está desmineralizando em equilíbrio. Mas quando se quebra esse equilíbrio, a desmineralização supera o processo da remineralização. A desmineralização supera o processo da remineralização. Com relação às cáries dentárias, pode-se dizer que a sua evolução não afeta outras partes do organismo. Afeta ou não afeta, pessoal? Afeta. Afeta. E a estomatologia, que é um âmbito ali, é uma das especializações, tá? Afeta em tudo, gente. Afeta em muita coisa. Tá? Na fala, na parte da mastigação, na fonação. Rapaz, passaria a noite toda falando a respeito. É o resultado de interação entre bactérias patogênicas e dieta alimentar? Eu marcaria essa. Eu vou continuar. As cáries se instalam em dentes na primeira dentição. Não necessitam ser tratadas. Eu vou parar aqui. Necessita ou não necessita? Claro que necessita. Vem cá, você faz canal em dente descido? Dente de leite? Fazemos. É necessário, senão afeta o que vai nascer, né? Sim. Todas as cáries dentárias produzem, inicialmente, sensações dolorosas que tendem a desaparecer à medida que a destruição atinge a dentina. Não, pessoal. É o E contrário. o uso do fio dental é fundamental para o tratamento das cáries? Tratamento Sim. das cáries? Usa o fio dental? Tratamento? Era aí para ser a Ele evita o aparecimento de quem? Cárie, não é não, pessoal? Principalmente nas interproximais. O resultado é a interação entre bactéria, patogênio e dieta alimentar. Verdadeiro. Alternativa quem? B de bola. Beleza, galera? Então, de antemão, pessoal, muito show. Eu acredito piamente que é o caminho que nós temos que seguir. É esse exato caminho que nós temos que seguir. Eu fico feliz a gente estar colaborando, ok? Vou parar agora a nossa gravação para as últimas orientações da noite.